Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. A natureza do desejo. Era uma tarde serena e muitas velas brancas navegavam no lago. Bem ao longe, um pico coberto de neve sobressaía, como se suspenso pelos céus. A brisa vespertina do nordeste ainda não estava soprando, mas havia ondulações da água em direção ao norte e mais barcos estavam partindo. A água era muito azul e o céu estava bem limpo. Era um lago amplo, mas nos dias ensolarados era possível avistar as cidades do outro lado. Nessa pequena baía, escondida e esquecida, era tudo muito tranquilo. Não havia turistas e o barco a vapor que passeava pelo lago nunca chegava lá. Perto havia uma aldeia de pescadores e, como o tempo prometia continuar bom, haveria barquinhos com lanternas pescando até bem tarde da noite. No encantamento da tarde, eles estavam preparando suas redes e barcos. Os vales estavam mergulhados nas sombras, mas as montanhas ainda guardavam o sol. Estávamos caminhando por algum tempo e nos sentamos no caminho, pois ele viera para esclarecer uns assuntos. Até onde posso me lembrar, sempre estive em um interminável conflito, sobretudo comigo mesmo, embora, às vezes, isso se manifeste externamente. Não estou muito preocupado com qualquer conflito externo, pois aprendi a me ajustar às circunstâncias. Esse ajustamento, contudo, foi doloroso, pois não sou facilmente persuadido ou dominado. A vida tem sido difícil, mas sou bastante eficiente para ganhar bem. Mas tudo isso não é o problema. O que não consigo entender é esse conflito interno que não sou capaz de controlar. Em geral, acordo no meio da noite saindo de sonhos violentos e parece que nunca tenho um momento sequer de descanso de meu conflito. Ele continua sob as ocupações diárias e explode com frequência em meus relacionamentos mais íntimos. O que você quer dizer por conflito? Qual é a natureza dele? Por fora, sou um homem bastante ocupado e meu trabalho exige concentração e atenção. Quando minha mente está ocupada desse modo, meus conflitos interiores são esquecidos. Mas, assim que há uma calmaria em meu trabalho, volto para meus conflitos. Esses conflitos são de natureza variada e em níveis diferentes. Quero ser bem-sucedido em meu trabalho, estar no topo de minha profissão, com muito dinheiro e tudo mais, e sei que posso conseguir isso. Em outro nível, estou consciente da estupidez de minha ambição. Adoro as boas coisas da vida e, em oposição a isso, quero levar uma vida simples, quase uma existência ascética. Detesto várias pessoas e, ainda assim, quero esquecer e perdoar. Posso continuar dando exemplos, mas estou certo de que pode entender a natureza de meus conflitos. Instintivamente, sou uma pessoa pacífica, mas a raiva é natural para mim. Sou muito sadio, o que pode ser um infortúnio, pelo menos no meu caso. No exterior, dou a impressão de ser calmo e equilibrado, mas sou agitado e confuso por causa de meus conflitos interiores. Já passei dos 30 anos e quero realmente abrir caminho através da confusão de meus próprios desejos. Veja, outra de minhas dificuldades é que acho quase impossível falar desses assuntos com qualquer pessoa. Essa é a primeira vez em muitos anos que consegui me abrir um pouco. Não sou reservado, mas detesto falar sobre mim mesmo, e não conseguiria fazer isso com um psicólogo. Sabendo de tudo isso,
Poderia me dizer se é possível para mim ter algum tipo de serenidade interior? Em vez de tentar abolir o conflito, vamos ver se podemos entender esse aglomerado de desejos. Nosso problema é ver a natureza do desejo e não apenas superar o conflito, pois é o desejo que causa o conflito. O desejo é estimulado pela associação e recordação. A memória é parte do desejo. A lembrança do agradável e do desagradável alimenta o desejo e o divide em desejos opostos e conflitantes. A mente identifica-se com o agradável em oposição ao desagradável. Por meio da escolha de dor e prazer, a mente separa o desejo, dividindo-o em diferentes categorias de atividades e valores. Embora haja muitos desejos conflitantes e opostos, todos os desejos são o mesmo. É isso? É, não é? E é realmente importante entender isso. Do contrário, o conflito entre desejos opostos não terá fim. O dualismo do desejo que a mente produziu é uma ilusão. Não há dualismo no desejo, só tipos diferentes de desejo. Só existe dualismo entre tempo e eternidade. Nosso interesse é ver a irrealidade do dualismo do desejo. O desejo realmente divide-se em querer e não querer, mas a evitação de um e a busca pelo outro é ainda desejo. Não há escapatória do conflito por intermédio de qualquer um dos opostos do desejo, pois o próprio desejo gera sua oposição. Percebo vagamente que o que você diz é um fato, mas é também um fato que ainda estou dividido entre muitos desejos. É um fato que todos os desejos são um só e o mesmo, e não podemos alterar esse fato, deturpá-lo para adequá-lo às nossas conveniências e prazer, ou usá-lo como um instrumento para nos libertar dos conflitos do desejo. Mas, se virmos isso como verdadeiro, então ele terá o poder de libertar a mente da geração de ilusões. Então devemos estar conscientes do desejo dividindo-se em partes separadas e conflitantes. Nós somos esses desejos opostos e conflitantes. Nós somos o fardo completo deles, cada um puxando numa direção diferente. Sim, mas o que podemos fazer a esse respeito? Sem primeiro dar uma olhada no desejo como uma peça única, seja lá o que consiga fazer ou não, será de muito pouca importância, pois o desejo apenas multiplica o desejo e a mente fica presa nesse conflito. Só há liberdade do conflito quando o desejo, que forma o eu com suas lembranças e reconhecimentos, chega ao fim. Quando você diz que o conflito só para com a cessação do desejo, isso envolve um fim para a vida ativa da pessoa? Isso pode ou não acontecer. É tolo de nossa parte especular sobre que tipo de vida existiria sem o desejo. Você certamente não está dizendo que os desejos orgânicos devam cessar. Os desejos orgânicos são moldados e acentuados pelos desejos psicológicos. Estamos falando desses desejos. Podemos nos aprofundar um pouco mais no funcionamento desses anseios interiores? Os desejos são tanto declarados quanto ocultos, tanto conscientes quanto escondidos. Os escondidos são de importância muito maior do que os óbvios, mas não poderemos nos tornar familiarizados com os mais profundos se os superficiais não forem entendidos e domados. Não é que os desejos conscientes devam ser reprimidos, sublimados ou moldados em qualquer padrão, mas eles precisam ser observados e aquietados.
Com a tranquilização da agitação superficial, haverá a possibilidade de que os desejos, as motivações e as intenções mais íntimas venham à tona. Como a pessoa pode aquietar a agitação da superfície? Vejo a importância do que você está dizendo, mas não percebo muito bem como abordar o problema, como experimentar com ele. O experimentador não está separado daquilo que ele está experimentando. A verdade disso deve ser percebida. Você que está experimentando com seus desejos não é uma entidade separada desses desejos. É o eu que diz: reprimirei esse desejo e irei atrás daquele outro. É ele mesmo o resultado de todos os desejos, não é? Pode-se sentir que isso é assim, mas, na verdade, perceber isso é muito diferente. Se a cada desejo que surgir houver uma conscientização dessa verdade, então haverá libertação da ilusão do experimentador como uma entidade separada, não relacionada com o desejo. Enquanto o eu se esforçar para se libertar do desejo, ele só estará fortalecendo o desejo em outra direção, e assim perpetuando o conflito. Se houver uma conscientização desse fato a cada momento, a vontade do sensor cessará, e quando o experienciador for a experiência, você descobrirá que o desejo, com seus muitos conflitos variados, chegará ao fim. Tudo isso me ajudará a ter uma vida mais calma e plena? Certamente não no início. Seguramente originará mais perturbações e haverá a necessidade de se fazer ajustes mais profundos. Mas, quanto mais profundo e longe a pessoa for nesse problema complexo de desejo e conflito, mais simples isso se tornará.